Ele era um homem de pequena estatura, parcialmente calvo, os olhos muito próximos um do outro, o nariz um pouco torto, de complexão robusta, pernas bastante arqueadas, autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Estou falando de uma das figuras mais importantes de toda a história do cristianismo. Estou falando do apóstolo Paulo. Te convido a vir comigo nesta viagem, conhecer mais um pouco da sua vida, um pouco do seu ministério, a sua chamada, as prisões, o lugar do seu nascimento, a sua dupla cidadania e também um pouco da sua aparência. Vem comigo nesta viagem. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Cícero Alves. Estamos de volta aqui ao nosso canal. Já peço a você que não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal. Também aperte o botãozinho das notificações para que você possa estar informado de todos os demais vídeos, todas as programações aqui do nosso canal. Deixe o seu like, também deixe os seus comentários, sugestões para os novos vídeos que estaremos fazendo com todo prazer para levarmos conhecimento da palavra do Senhor, nosso Deus, para a tua vida. E assim juntos cresceremos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua palavra. Hoje, o personagem que iremos falar é sobre o apóstolo Paulo, um homem que é uma das figuras que mais se destaca em todo o Novo Testamento. Quem nunca se perguntou como seria a aparência deste homem? Como seria a aparência deste gigante da fé? Vem comigo conhecer mais um pouco da vida de Paulo. Há um documento apócrifo do segundo século, que segundo este documento, chamado de Atos de Paulo, seria essa a aparência do apóstolo Paulo. Se este documento de fato descreve a aparência de Paulo, isso vai ficar por conta da imaginação dos artistas que o desenharam. Mas se essa descrição for verdadeira, ela está em conformidade com o que o próprio apóstolo Paulo ele relata na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10 e no versos de número 10. Veja só o que o próprio apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios. Lembrando que esta carta de Paulo a 2 Coríntios é uma carta em que ele está defendendo o seu apostolado. Paulo esteve na cidade de Corinto por um espaço de 18 meses, 1 ano e 6 meses, ministrando para aquela igreja, ensinando aquela igreja, doutrinando aquela igreja de como deveria se portar, caminhar na presença do Senhor. E Paulo sai da cidade de Corinto, ele vai para a cidade de Éfeso, e bastou um pouco de espaço de tempo para que uma delegação da cidade de Corinto levasse informações da igreja para Paulo quando ele se encontrava na cidade de Éfeso, de como aquela igreja havia vindo se comportando com seus atos, pecados que ultrapassavam os limites da fé cristã. Para isso, Paulo ele escreve a sua primeira carta para a igreja de Corinto, repreendendo e exortando aos crentes a voltarem à verdadeira fé genuína, a verdadeiro evangelho e a caminhar como um verdadeiro servo cristão do Senhor na sua presença. Paulo vai combater diversos pecados. Todos nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha 9 dons do Espírito, mas também esta igreja ela recebe inúmeras repreensões. Há problemas muito graves dentro desta igreja de Corinto. Um dos problemas mais graves que haviam ali dentro daquela igreja era o partidarismo. A igreja era dividida em pelo menos 4 grupos, onde o próprio Paulo descreve na sua primeira carta, que havia um grupo que dizia eu sou de Paulo, o outro grupo dizia eu sou de Cefas, outro grupo dizia eu sou de Apolo, e outro grupo dizia eu sou de Cristo. Paulo combate essa distorção dentro da igreja, Paulo combate essa divisão
informando para a igreja de que ele apenas plantou e Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, Paulo estava dizendo, em outras palavras, que toda glória, toda honra deveria ser dada a Jesus Cristo. Ele combate também dentro daquela igreja de Corinto, pecado de incesto, litígio, toda sorte de pecado. Depois você examina esta carta, que ela vai dar detalhes de todos os erros cometidos por aquela igreja. Porque nosso foco aqui não é falar sobre a igreja de Corinto. Numa outra oportunidade falaremos sobre a igreja de Corinto. Só para nível de informação, por que Paulo escreve essa segunda carta. Na primeira carta, que Paulo escreve para repreender os coríntios e fazer com que eles voltassem para os trilhos onde ele havia ensinado, agora ele é obrigado a escrever uma segunda carta. Essa segunda carta, que Paulo está escrevendo para a igreja, é para defender o seu apostolado. Porque a igreja de Corinto, pelo que nós percebemos nesse texto, é que a igreja de Corinto estava, de fato, não reconhecendo o apostolado de Paulo. Não reconhecia o ministério apostólico de Paulo. Com isso, os coríntios, que eram a maioria gregos daquela igreja, embora houvesse ali judeus, pessoas de outras nacionalidades, mas era uma igreja composta por a maioria de pessoas gregas. Então os gregos eles sempre foram voltados para a aparência, para a beleza, sempre se impressionavam com isso. Até hoje, nós conhecemos o ditado que quando olhamos para uma pessoa que tem uma bela aparência física, logo dizendo, parece um deus grego, parece uma deusa grega. Essa era a visão que os coríntios tinham. Então ele olhava para Paulo e via uma figura um tanto, na visão deles, esquisita. Então o que eles pensavam? Paulo, de fato, ele não é como as cartas o descrevem. Porque o texto que lemos aqui, vamos perceber, porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. O que os coríntios estão falando aqui com Paulo é que parece que quem está enviando esta carta, ou quem está escrevendo esta carta, para eles é uma outra pessoa. Não parece ser o apóstolo Paulo que esteve com eles pelo espaço de 18 meses. Paulo está aqui então defendendo o seu apostolado e dizendo para os irmãos da igreja de Corinto, que de fato ele foi chamado por Deus. E ele quer, de todas as maneiras, defender o seu apostolado. Embora que alguns crentes da igreja de Corinto não reconhecessem a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, mas Paulo precisava defender de fato naquele momento o seu apostolado. Paulo nasceu na região da Cilícia, na cidade de Tarso. Essa era a cidade do apóstolo Paulo nos seus dias. Uma cidade não insignificante. Era uma cidade que tinha teatros, praças e até faculdades. Era uma cidade de grande importância nos dias do apóstolo Paulo. De tanta importância que ele dá destaque. No capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas registra que Paulo dá destaque a essa cidade quando ele tenta dar um discurso diante de uma plateia que o assistia. Paulo diz no versículo 39, mas Paulo lhe disse, na verdade que sou um homem judeu, um cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Nós percebemos aqui o destaque que Paulo dá a esta cidade, que nos seus dias não era uma cidade pequena, mas uma cidade bem desenvolvida, uma cidade onde muitos filósofos gregos discursavam, debatiam acerca de suas ideias naqueles dias, e Paulo cresce e dá os seus primeiros passos nesse ambiente. Paulo ainda é muito jovem, como todo judeu que quando completava 5 anos de idade já começava a estudar, já entrava em uma escola para aprender sobre a lei, sobre a Torá, que são os primeiros 5 livros
do Antigo Testamento, escrito pelas mãos de Moisés. Paulo, embora alguns estudiosos discordem que Paulo inicia esse estudo acerca da Torá, acerca dos ensinamentos bíblicos da cidade de Tarso, embora alguns dizem, ou grande maioria diz que Paulo deu seus primeiros passos na fé, foi exatamente em Jerusalém, mas o judeu com 5 anos de idade, ele já frequentava a primeira escola chamada de Beit Sefer. Beit, que significa casa, Sefer, que significa leitura. Então, aqui na primeira escola, Paulo inicia então um processo, um aprendizado de leitura. Ele vai se dedicar à leitura para memorizar os textos da Torá, aprender das 613 leis do Antigo Testamento, as 613 preceitos e ensinamentos da Torá que foram escritas por Moisés, e como todo judeu aprendia, Paulo então ele começa a ganhar destaque já aqui, muito criança, nessa escola, a ponto de sobressair dos demais alunos no seu aprendizado, mostrando a sua inteligência, a sua capacidade intelectual. Paulo, com 10 anos de idade, ele vai para a sua segunda escola. A sua segunda escola é de fato em Jerusalém, aonde ele vai aprender de fato aos pés de Dr. Gamaliel. Gamaliel era um sábio rabino judeu daqueles dias, neto também do sábio rabino Hillel, que tinha uma escola um pouco mais liberal do que a do Dr. Gamaliel. Gamaliel, com certeza, era um dos homens mais influentes daqueles dias. E quando o texto diz que Paulo aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, literalmente Paulo aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel. Ele sentou aos pés de Gamaliel para aprender, para estudar e receber toda a sua formação teológica, bíblica daqueles dias. Paulo ganha destaque, ganha notoriedade dentro desta escola, a ponto de ele colocar em prática verdadeiramente aquilo que aprendeu das 613 regras e preceitos e ensinamentos bíblicos, e com tanto destaque que Paulo ganha dentro desta escola, Paulo torna-se em seguida, quando ele completa a sua maioridade, quando ele chega a uma determinada idade, Paulo então, ele vai fazer parte agora de um dos grupos de maiores destaques, mais importantes naqueles dias, que era o grupo dos fariseus. Paulo vai participar, Paulo vai ser membro deste grupo dos fariseus. Os fariseus estes que eles são bem conhecidos nas páginas do Novo Testamento, a ponto de eles terem diversas divergências com os ensinamentos de Jesus. Diversas vezes nós vamos ver os fariseus em discussão direta com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nunca combateu, de fato, os ensinamentos dos fariseus, porque o que eles ensinavam, segundo o próprio Jesus, era correto, não era errado. Basta nós lermos o texto de Mateus capítulo de número 23, os versos de número também 23, onde o Senhor Jesus diz que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Fazei, Jesus dá ordem, fazei tudo o que ele vos manda, mas no entanto não vos proceda conforme eles procedem. Porque os fariseus, eles andavam em descompasso com aquilo que eles pregavam. Eles pregavam e não viviam o que pregavam. E o que eles viviam, eles não pregavam de fato. Então, Jesus combate a hipocrisia dos fariseus, quando eles queriam colocar jugo pesado sobre as pessoas, quando eles mesmos não moviam sequer com o dedo. E é desse grupo que Paulo vai fazer parte. Ele se torna até um dos membros do Sinédrio naqueles dias. Os membros do Sinédrio eram compostos por 70 anciões.
70 homens que ocupavam 70 cadeiras, sendo que havia ali 71 cadeiras. Mas uma cadeira ficava vazia, porque essa cadeira ela tinha sido ocupada por Moisés. Lá no Antigo Testamento, quando Deus repartiu do Espírito de Moisés para os demais anciões, os demais homens que foram escolhidos ali, o grupo de 70 homens. Então, é desse grupo que Paulo vai fazer parte agora. Paulo, mais uma vez, ele ganha destaque aqui. E ele, primeira vez que Paulo aparece nas páginas do Novo Testamento, é exatamente no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, quando nós encontramos pela primeira vez na história da igreja um mártir, a morte do diácono Estevão. É aqui aonde Paulo aparece pela primeira vez nos registros de Lucas, que foi um sábio historiador grego também, e que este sábio historiador chamado Dr. Lucas, ele vai mencionar a primeira vez a aparição de Paulo nas páginas do Novo Testamento, em especial no livro de Atos dos Apóstolos. Já vista que Lucas ele nos deixou dois grandes presentes para a humanidade, dois grandes escritos, dois grandes legados, que foi o livro de Atos dos Apóstolos e também o Evangelho de Lucas. Aqui foi o apedrejamento do diácono Estevão, um homem que foi escolhido no capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos para auxiliar os apóstolos naqueles dias, quando eles estavam envolvidos com o ministério da pregação, com o ministério da palavra. Então, naqueles dias a igreja encontrava uma grande dificuldade, com tantas viúvas, tantas pessoas necessitadas, com os órfãos. Então, eles não queriam parar de pregar o Evangelho para atender a causa das viúvas e também dos órfãos. Então foi aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos que foi instituído os primeiros diáconos da igreja naqueles dias. Então, entre esses grupos dos diáconos que foram escolhidos 7, estava Estevão. E quais as qualificações? O que qualificava uma pessoa a ser um diácono naquele dia? Primeiro, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Segundo lugar, ele tinha que ser cheio de fé e testemunho, alcançar testemunho de um bom cristão das pessoas que estavam de fora. Pois bem, Estevão, ele preenche todos esses requisitos e ele passa a ser agora um diácono da igreja do Senhor. Paulo, então, ele vai consentir na morte de Estevão. Ele vai consentir na morte de Estevão quando no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, veja o que Lucas descreve a respeito da primeira aparição do apóstolo Paulo, quando ele diz: e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É aqui onde Paulo aparece pela primeira vez, não como Paulo, mas como Saulo. Há quem pense que Paulo teve dois nomes, e até quem prega, que eu já vi algumas pessoas pregando, erroneamente, claro, de que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Isso não é verdade, é uma inverdade. Shaul ou Saulo era o nome hebraico, Paulo era o nome latino. Então era só a tradução do nome de Shaul do hebraico para o latim, e Paulo passou então nas páginas do Novo Testamento a ser chamado de o apóstolo Paulo, que era o homem de Tarso. Aqui ele ainda é muito jovem, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele ainda é muito jovem, ele começa aqui uma perseguição contra a igreja. Agora vale um ponto ressaltar aqui, um ponto importante, é que a Bíblia nos fala aqui, no versículo 58, é de que
os que estavam ali presentes, neste ato de crueldade com o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, eles pegaram as suas vestes, pegavam as suas capas e lançavam aos pés do apóstolo Paulo. Paulo, ele está aqui consentindo com a morte de Estevão. Paulo está aqui como um líder, como alguém que está liderando aquela revolta, aquela perseguição contra a igreja de Cristo. E com a morte de Estevão, acontece algo na igreja. A igreja se espalha. Então os crentes que viviam mais ali por Jerusalém, eles começam então a se espalhar por toda aquela região, e com isso veio também o crescimento e a expansão do Evangelho. Nós vamos perceber que a segunda vez que Paulo vai aparecer é no capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. Paulo vai a Jerusalém e ele pega carta das mãos do sumo sacerdote. Ele vai em Jerusalém e pega as cartas autorização e cartas do sumo sacerdote para ir à cidade de Damasco. O texto do Novo Testamento, os textos que lemos sobre esta vinda de Paulo a Jerusalém e indo até o sumo sacerdote, o texto não mostra, nem diz que sumo sacerdote era que estava no comando daqueles dias, porque nos dias de Jesus era Anás, sacerdote Anás e Caifás. Mas já nesse texto o escritor não foi claro, não deu nome aqui quem eram os sacerdotes que estavam naqueles dias sob o comando do templo de Jerusalém. Mas Paulo vai até eles em Jerusalém. Paulo pega a carta das mãos do sumo sacerdote e começa agora uma perseguição nas sinagogas de Damasco, atrás de alguns cristãos, de alguns crentes que estivessem por ali, para que ele pudesse prendê-lo, levá-lo para Jerusalém, puxando pelos cabelos, e consentia, segundo ele, com a morte de até alguns. Eles votavam a favor da morte de alguns crentes. Veja que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 9, a segunda vez que ele aparece nas páginas do Novo Testamento, o que Lucas descreve. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns desse caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Observe que Paulo, ele está atrás daqueles, a Bíblia no versículo 2 diz assim: e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho. Aqui o nome cristão não havia aparecido ainda no Novo Testamento. Os irmãos daquela igreja primitiva, os crentes daquela época, eram conhecidos como os irmãos do caminho. Então, Paulo, ele está perseguindo aos irmãos do caminho, que professavam a fé em Cristo Jesus. Ele, com a autorização do sumo sacerdote, ele vai com fúria, ele vai com sua equipe em direção à cidade de Damasco. Só que este era o propósito de Paulo, este era o plano de Paulo, que ainda não era Paulo, era Saulo. Então, este é o propósito de Saulo: perseguir os cristãos, perseguir os irmãos que estavam ali na cidade de Damasco. Só que o texto é claro, que quando Paulo se aproxima da cidade, veio uma luz muito forte, e aparece diante do apóstolo Paulo, que caindo do cavalo, ele ficou cego imediatamente. Ele ficou cego logo de imediato. Ouviu uma voz que
que dizia: Saulo, 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 por que me persegues? O Senhor chama Saulo por 3 vezes. Saulo, 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 por que me persegues? O que mostra aqui o texto era que Jesus estava falando sério com Paulo. Jesus não estava brincando com Paulo. Jesus queria passar uma informação para Paulo. Paulo, eu te conheço por dentro. Paulo, eu conheço o teu pensamento. Eu conheço os teus caminhos. Então, de todas as formas, Paulo era conhecido. Saulo, Saulo, Saulo. Então, começa aqui, a chamada do apóstolo Paulo. Paulo, amedrontado, assustado, e também os homens que estavam com ele, viram Paulo cair, ouvia a voz, mas o texto diz que eles não compreendiam. Paulo foi lançado por terra naquele momento e ficou cego. O texto nos diz que Paulo foi levado para dentro da cidade. O próprio Jesus mandou que Paulo entrasse na cidade de Damasco. E é ali na cidade de Damasco que Paulo ele vai para uma casa cego, completamente cego, sem visão, e é ali também aonde Paulo já começa um processo de busca, de jejum e de consagração. Imagina aquela voz no ouvido do Paulo. Paulo dormia, Paulo acordava e a voz: Saulo, 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 por que me persegues? Imagina, isso ficou marcado na vida do Paulo. É dentro da cidade de Damasco que tem um profeta. E esse profeta, ele vai aparecer porque o próprio Jesus vai mandar que esse profeta vá na rua chamada direita. Observe que o texto diz que o próprio Jesus procura Ananias, o profeta, e manda que esse profeta vá numa rua chamada direita. O Senhor passa o endereço aonde está Saulo de Tarso. Então, Ananias começa a questionar a Jesus. E diz: Senhor, muito ouvi falar deste homem, da forma que esse homem trata os meus irmãos. Este homem, ele é perseguidor da igreja. Ele persegue sem piedade, sem clemência. Era um homem terrível. Mas o Senhor disse: vai, porque ele é agora para mim um vaso escolhido. Aleluia. Nós vamos perceber aqui de que não existe valente diante de Jesus. Não existe perseguidor que não se torne perseguido quando encontra o Senhor Jesus. O Senhor encontrou a Jesus, o Senhor encontrou a Saulo no caminho de Damasco. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. Teve que perder a sua visão, teve que cair do cavalo para que ele pudesse ouvir o chamado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu nem sei o que você tem perdido. Eu não sei de onde você tem caído, para que você possa, de fato, enxergar a chamada de Deus na tua vida. Por certo, Deus tem uma chamada na tua vida. O Senhor Jesus tem uma chamada na tua vida. Espero que não seja preciso que aconteça coisa semelhante, que você venha perder algumas coisas na sua vida, algo de grande importância para a sua vida, para que você venha entender e compreender o chamado que Deus tem para desenvolver na tua vida e no teu ministério. Paulo precisou perder a visão. Paulo precisou cair do cavalo para que depois pudesse se tornar, de fato, um grande homem, um vaso escolhido por Deus. Aparece Ananias. A Bíblia nos diz que Ananias vai então à rua chamada direita. E lá ele encontra Saulo orando. Lá ele encontra Saulo clamando. Ele diz: Saulo, Senhor Jesus, a quem tu encontrou no caminho de Damasco, mandou que eu viesse aqui. E nos diz o texto que Ananias, colocando as mãos sobre Saulo, Saulo recobrou sua visão. Saulo recuperou a sua visão. E então
Saulo começa então a ministrar a palavra de Deus. Isso é incrível. Saulo começa a ministrar a palavra de Deus exatamente no mesmo lugar aonde ele foi para perseguir os crentes. É na cidade de Damasco que Saulo vai começar então aqui o seu ministério. É aqui onde ele vai começar o ministério da pregação do Evangelho. Saulo, ele inicia aqui o ministério de pregação do Evangelho. E o que ocorre agora com a vida do apóstolo Paulo? Que agora se torna um pregador do Evangelho, se torna um anunciador de boas novas. E agora de perseguidor, ele agora vai passar a ser perseguido. Ele começa aqui no mesmo lugar, na mesma cidade, aonde ele veio com o propósito de perseguir os crentes. Ele tem um encontro com Jesus na entrada da cidade, e agora ele entra na cidade cego, recobra a sua visão, e naquela mesma cidade ele inicia o ministério de pregação, o ministério da palavra. Começou em Damasco pregando a palavra. Ele sai de Damasco e Saulo vai para a Arábia. Depois de ministrar em Damasco, Saulo vai para a Arábia. A Bíblia não é clara qual região da Arábia Paulo foi, e de fato ele esteve ali naquela região. Depois Paulo sai da Arábia e ele volta novamente para a cidade de Damasco. Ele volta de novo para a cidade de Damasco. Chegando aqui na cidade de Damasco, Paulo começa então a ministrar a palavra. Ele começa novamente a pregar a palavra. Mas aqui agora Paulo tem rejeição. Começa aqui agora uma grande perseguição na vida de Paulo, a ponto de eles quererem matar o apóstolo Paulo. E Paulo tem que fazer o quê? Paulo tem que fugir no cesto. A Bíblia diz que Paulo está em um prédio na cidade de Damasco, e Paulo agora ele vai ter que fugir para escapar com a sua própria vida. E quem disse isso foi o próprio apóstolo São Paulo. Veja na segunda carta aos Coríntios e no versículo de número 11 o que o apóstolo Paulo diz. Versículo 32, 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos Damascenos, para me prender. Versículo 33. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. O texto é claro. Paulo escapou ali naquela cidade porque ele corria risco de vida. Estavam à sua caça, estavam à sua procura. Aquele que tanto perseguiu a igreja, aquele que tanto perseguiu os irmãos sem misericórdia e sem compaixão, agora ele está precisando do apoio de um grupo de irmãos que o tire ele pelo cesto, pelas muralhas da cidade, para que ele pudesse escapar e fugir. Paulo foge da cidade de Damasco e ele vai agora com destino à igreja de Jerusalém. Paulo vai exatamente para Jerusalém. É em Jerusalém que Paulo vai procurar ali os apóstolos que estão naquela igreja. Paulo chega em Jerusalém, ele vai para Jerusalém, e Paulo, nos Gálatas, no capítulo de número 1, depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ele vai ficar 15 dias simplesmente em Jerusalém. O texto de Gálatas fala, no capítulo 1, versículo 18, que ele ficou apenas 15 dias em Jerusalém, na companhia de Pedro, na companhia daquela igreja. Porque o que acontece em Jerusalém quando Paulo chega ali na igreja de Jerusalém? A fama de Paulo já estava naquela igreja. Todo mundo já sabia do testemunho do apóstolo Paulo. Todo mundo já sabia que esse Paulo, esse Saulo, outrora Saulo, ele era um homem perigoso. Ele era um homem truculento. Ele era um homem violento. Era um homem que, segundo o próprio Paulo, no versículo 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele respirava
ameaças de morte. Então ele vai para Jerusalém e fica ali com os irmãos de Jerusalém. Só o que acontece é que os irmãos de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, ainda está inseguro com o apóstolo Paulo. Inseguro por quê? Temendo, porque eles acreditaram da seguinte forma: como pode mudar tão rápido assim este homem? Um dia desse, persegui a igreja. Há poucos dias atrás, esse homem estava perseguindo os irmãos. E agora, ele quer vir para o nosso meio, né? E ele fica ali só 15 dias, o suficiente para começar ali um tumulto, criar um problema contra o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai ter que fugir. Mais uma vez, o apóstolo Paulo tem que sair de cena de Jerusalém, deixando os irmãos da igreja de Jerusalém, estavam na companhia de Pedro, Tiago, João, todos os irmãos ali na cidade de Jerusalém. Embora a igreja fosse até presidida na direção de Tiago, que era irmão do Senhor, Paulo sai dali e o texto de Gálatas ele diz que ficou apenas 15 dias com o apóstolo Pedro. Ele tem que fugir de Jerusalém, porque estão também à sua procura. Também imagina os religiosos que outrora deram carta para Paulo perseguir a igreja, agora vê Paulo convertido, congregando junto com os irmãos da igreja. Imagina a cabeça desses religiosos daquela época, como não ficaram, né? Se sentiram traídos, se sentiram ameaçados por Paulo, porque conhecia que Paulo era um homem zeloso da lei, dos princípios e ensinamentos da Torá, e agora Paulo está junto com a igreja de Jerusalém, Paulo está junto com os crentes de Jerusalém, comungando da mesma fé, defendendo a fé que outrora ele perseguia, defendendo os crentes que outrora ele o encarcerava em prisão, o batia, o maltratava. Agora Paulo está sentado à mesa com eles. Então houve ali um grande tumulto, uma perseguição, e Paulo vai ter que fugir mais uma vez de Jerusalém. E para onde é que Paulo vai agora? Paulo vai agora exatamente de volta para a sua terra natal. Ele vai exatamente para a cidade de Tarso. Nessa cidade de Tarso, que Paulo retorna novamente para a sua cidade natal, Paulo vai viver aqui um período de silêncio. Um silêncio que durou cerca de 12 anos. Foram 12 anos, de 10 a 12 anos de silêncio. Paulo vai viver aqui agora na cidade de Tarso. Após o silêncio do apóstolo Paulo, período em que ele vai viver aqui na cidade de Tarso, ele é esquecido aqui. Ele é deixado de lado aqui pelas igrejas. Ele vai viver aqui o período do anonimato, de fato. É um período de silêncio, totalmente. A Bíblia não vai mencionar nada que o apóstolo Paulo fez aqui na cidade de Tarso. Embora alguns estudiosos acreditem que Paulo fundou, de fato, algumas igrejas aqui na cidade de Tarso. No período em que ele esteve aqui, esse período de 12 anos de silêncio, ou de quase 12 anos de silêncio na cidade de Tarso. Quando ele foge de Jerusalém, ele vai se refugiar na sua terra natal, na sua cidade. E aqui ele vai viver este período de anonimato, de silêncio. A Bíblia silencia a respeito do apóstolo Paulo. Logo após o silêncio do apóstolo Paulo, na sua cidade natal, Tarso, Paulo ele vai agora em direção à igreja de Antioquia, a um membro muito influente naquela igreja chamado Barnabé, que o menciona Paulo. Então, Lucas, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai narrar a chegada de Paulo naquela igreja e nos mostra Paulo em uma reunião de oração, de consagração, de busca ao Senhor Jesus Cristo. Naquela busca, naquela reunião de oração, o Espírito Santo se manifesta e diz: separa a mim, a Paulo e a Barnabé, para uma obra que eu tenho designado. Então é aqui que Paulo vai começar então a sua jornada missionária nas páginas do Novo Testamento. Lembrando que a escolha aqui não foi dos homens.
A escolha aqui foi do próprio Espírito. Tanto que o texto de Atos 13, versículo 2, é bem claro. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Nós vamos perceber aqui que a escolha é totalmente direcionada a Saulo e a Barnabé. E quem a escolhe não é o homem. Aqui não é uma escolha humana. É o próprio Espírito quem está escolhendo. E quem está mandando aquela igreja separar os dois para uma obra missionária. E logo a igreja entende a importância da obra missionária e do chamado dos dois, porque é o próprio Espírito quem está o chamando. A Bíblia nos diz que eles se reuniram impondo as mãos sobre Paulo e Barnabé. Eles o abençoaram, eles o consagraram e então começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo partindo daqui. Eles vão exatamente como registra Lucas no capítulo de número 13, versos de número 4. Diz: e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e chegados a Salamina anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinha também a João Marco como cooperador. Nós vamos ver alguns pontos aqui nesse texto que Lucas nos registra, é de que, mais uma vez, no verso de número 4, é que eles foram enviados pelo Espírito. Então, nós temos muito que aprender com a igreja de Antioquia da Síria. O primeiro ponto que nós temos que aprender com a igreja de Antioquia da Síria é que não podemos fazer nada ou enviar quem quer que seja, designar quem quer que seja para a obra do Senhor, sem antes nós consultarmos a Deus. Porque, veja, o primeiro passo que essa igreja tomou foi buscar a Deus, jejuar, consagrar, e após eles jejuarem, consagrarem, o Espírito Santo então os separou a Paulo e também a Barnabé para esta obra. Então, toda obra que vamos fazer, toda obra que venhamos fazer para a obra, para crescimento do Senhor, para desempenho do Evangelho, para avanço do Evangelho, ou seja, além fronteira, nós temos que consultarmos a Deus. Temos que primeiro fazermos como fez a igreja de Antioquia. Temos que buscar a Deus. Temos que verdadeiramente consultarmos a Deus, jejuarmos, consagrarmos para que o Espírito Santo possa dar a direção, possa dar a revelação daquilo que verdadeiramente a obra necessita e quem está apto para tal função dentro da igreja. Não é simplesmente nós olharmos e pela emoção, tomados pela emoção, ou por um sentimento e designar alguém que não está apto, não está capacitado para tal função. Como o Espírito Santo foi quem o revelou, quem o separou, nós vamos ver o crescimento e a expansão do Evangelho chegando a muitos outros lugares, porque esses homens foram separados por Deus. Nesta caravana, nós vamos ver também aqui, no verso número 5, de que foi uma terceira pessoa, e que essa terceira pessoa, ele não foi designado pelo Espírito Santo, não, é João Marcos. João Marcos, ele é o sobrinho de Barnabé. Barnabé, ele é o líder desta caravana. Barnabé está liderando esta caravana, e então ele acha por bem convidar João Marcos e incluir no grupo, sendo que o Espírito havia separado a Paulo e Barnabé. Mas Barnabé achou por bem trazer João Marcos e depois, lá na frente, eles vão ter problema, porque João Marcos vai desistir daquela caminhada, daquela missão e vai retornar para Jerusalém, aonde dará continuidade à obra Paulo e Barnabé. Pois bem, o Espírito Santo, ele é o que está no controle, é quem está direcionando. E eles vão agora em direção uma cidade que o verso de número 6 nos resiste. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu
mágico, falso profeta chamado de Bar Jesus. Nós vamos ver aqui que já começa então aqui a oposição, opositores se levantarem contra a pregação do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde, quando esses discípulos, eles chegam naquelas regiões ali, diz a Bíblia que tem um mágico, um homem chamado Bar Jesus, que ele faz magias, ele faz ilusionismo e ele vai tentar fazer com que o progresso do Evangelho, que o avanço do Evangelho seja totalmente paralisado. Mas esses apóstolos, eles estão direcionados pelo Espírito Santo. Por isso aí a importância de sermos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Porque nós não iremos parar quando somos guiados, conduzidos pelo Espírito Santo, por qualquer retaliação que venha contra, qualquer levante que venha contra. Veja os versos seguintes, o que diz? Os versos seguintes diz: o qual estava com um procônsul, Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessais de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Nós vamos perceber aqui que aqui acontece o primeiro milagre também, registrado por Lucas, através da vida do apóstolo Paulo. Paulo está pregando, um procônsul, um homem de muita influência, né? Uma autoridade naqueles dias, e Paulo está pregando e o homem está aceitando a mensagem do Evangelho. E este homem, ele vai se opor à mensagem que Paulo está pregando. O procônsul, ele está dando ouvido, está dando crédito à mensagem salvadora do Evangelho de Cristo. Mas, no entanto, aqui se levanta um opositor, se levanta agora alguém que está indo contra o que Paulo está pregando. E como é que ele vai se levantar contra Paulo? Com a arte da magia. Ele vai vir com os enganos. E Paulo identifica isso no versículo número 10, diz assim, olha o que Paulo diz. Disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo, em outras palavras, está dizendo: você não está perturbando a mim, você está perturbando os retos caminhos do Senhor. Ou seja, a tua oposição não é diretamente contra mim, é contra o próprio Senhor. Eu estou apenas sendo um porta-voz de Deus. Eu estou apenas anunciando as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação. Mas, no entanto, tu se levanta para perverter o caminho da justiça, os retos caminhos do Senhor. Enquanto tem alguém que dá ouvido, que dá crédito ao que Paulo está pregando, tem alguém que está contra o que Paulo está pregando. Isso não é diferente nos nossos dias. Quantas das vezes você se levanta para anunciar as boas novas, pregar o Evangelho, e vem sempre um grupo que se levanta contra o que você está pregando. Sempre vai se levantar aqueles que vão ir contra aquilo que você ensina, aquilo que você prega, aquilo que você fala a respeito do reino de Deus. Isso é natural. Então, mas sempre vai ter também aqueles que vão aceitar a mensagem do Evangelho, que é o caso aqui. O procônsul está interessado, ele aceita. Mas, no entanto, o cego, o mágico, ele vai ficar contra e vai ficar cego. Porque todo aquele que se levanta contra a obra de Deus,
ele vai receber as suas recompensas. Ele vai receber, com certeza, aquilo que lhe é merecido. Porque veja o que Paulo vai fazer no verso de número 11, iniciando aqui o seu primeiro milagre nas páginas do Novo Testamento. Narrada por Lucas, o grego, historiador, médico. Ele vai deixar detalhes aqui do primeiro milagre que foi realizado através da vida do apóstolo Paulo. No verso de número 11. Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo que lhe havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Ele tentou se opor ao Evangelho, mas com isso ele até contribuiu para que o procônsul cresça. Dá para entender isso? Às vezes, os opositores da obra estão só contribuindo para que outras pessoas acreditem, porque, olha só, ele se levanta com suas artes de engano, de magia, para tentar perverter a verdade do que Paulo está ensinando, para tentar tirar o foco da mensagem que Paulo está pregando. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio da virtude do Senhor, fala para ele que ele vai ficar cego a partir daquele momento. Não vai ver a luz do dia. Então, o que acontece? Ele vai ficar cego e vai ser preciso ser conduzido por a mão de outras pessoas. Porque ficou rodando, ficou sem direção, ele ficou perdido. Simplesmente porque ficou se opondo à mensagem do Evangelho de Cristo. É um perigo muito grande quando alguém se levanta para ir contra os ensinamentos da palavra de Deus. Isso não é eu que estou falando, é a Bíblia, está escrito na Bíblia. Então este homem vai receber a punição da parte de Deus, porque Paulo diz aqui que a mão do Senhor agora te toca. E este homem, ele vai se opor, ele vai se levantar contra a mensagem do Evangelho que Paulo está pregando. Tudo que ele quer é fazer com que Paulo desista dos seus ideais, do propósito a qual o Espírito o designou para que ele fizesse. Paulo está pregando, o procônsul está dando ouvido, dando crédito à mensagem do apóstolo Paulo. Mas este homem, usado pelas forças do mal, usado por Satanás, ele vai tentar de tudo quanto é jeito se opor a Paulo em resistência à mensagem do Evangelho que Paulo está anunciando. Nós vamos ler o texto e nós vamos perceber que o procônsul está interessado. O procônsul está dando crédito à mensagem. Ele está recebendo de bom grado a mensagem. O Espírito Santo está preparando o coração daquele homem para que ele receba a mensagem do Evangelho. Mas é sempre assim. Todas as vezes que nós nos colocamos para fazermos a obra de Deus e pregarmos o Evangelho, sempre vai ter aqueles que vão aceitar de bom grado a palavra do Senhor. E sempre vai ter aqueles que vão se opor à mensagem do Evangelho. Isso é natural na vida de todo missionário, na vida de todo aquele que se disponibilizar a fazer a obra de Deus. Todo aquele que se colocar em posição de destaque na obra de Deus vai sofrer com certeza as oposições. Sempre vai levantar grupos que vão se opor, sempre vai levantar grupo que vai vir contra aquilo que você tem feito na obra de Deus. Então Paulo já percebia isso, porque até mesmo Paulo, ele agora está vivendo aqui na própria pele, ele está vivendo aqui na própria pele o que ele já havia feito tantos outros viverem. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Então, Paulo por diversas vezes perseguia os crentes que estavam fazendo a coisa certa. E Paulo ficava se opondo, como ele consentiu, como já falamos aqui, na morte de Estevão, que simplesmente estava pregando o Evangelho. Agora Paulo está vivendo na pele aquilo que ele também provocou na vida de tantas outras pessoas. Este mágico se levanta aqui com a arte do engano, da magia, para tentar perverter a verdade do Evangelho, mas Paulo segue firme no seu propósito.
Paulo segue firme no seu propósito, e como Paulo, aqui ele tem o dom do discernimento, ele vai discernir o que este homem aqui, ele está sendo usado por uma força do mal. Veja o que Paulo diz aqui. E disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então Paulo percebe aqui que este homem, ele não está agindo sozinho, que existe uma força maligna, existe uma força diabólica por trás da ação deste homem que está se opondo à mensagem do Evangelho. Só que, no entanto, todo aquele que se levanta contra o Evangelho de Cristo para se opor à mensagem do Evangelho de Cristo, aquele que vem contra a palavra, sempre vai sofrer as consequências, né, dos seus atos. E nós vamos perceber que é no verso de número 11 que ele vai sofrer as consequências dos seus atos porque ele está agindo contra a vida do apóstolo Paulo. Ele está aqui lutando para que o Evangelho não seja pregado. Então agora ele vai colher na própria pele os frutos das suas loucuras, da sua insensatez, né? Então perceba aqui o que acontece. E eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava quem o guiasse pela mão. Veja aqui a consequência que esse homem sofreu. Ele se levanta contra o Evangelho, contra a mensagem que o apóstolo Paulo está pregando, e agora ele vai ficar cego. Ele recebeu aqui uma correção divina. A mão do eterno Deus tocou naquele homem, deixando ele cego, a ponto dele precisar que alguém o guiasse ele pela mão. Olha que situação. Essa é a consequência daqueles que se levantam contra o Evangelho de Cristo. Vai sofrer as consequências. Possa ser que não sofra as consequências de imediato. Talvez alguém está assistindo esse vídeo e está dizendo: eu já me opus a tantas vezes e nada me aconteceu. Sim, a princípio pode até parecer que tudo vai estar bem, mas as consequências virão. Para uns de imediato, para outros a médio prazo, para outros a longo prazo, mas com certeza virão as consequências. Assim como veio na vida do Paulo, que também ficou cego e se converteu, e agora aconteceu na vida deste mágico enganador que tenta de todas as formas impedir que a mensagem do Evangelho alcance o coração desse procônsul. Mas com isso ele até contribuiu, porque aqui aconteceu o primeiro milagre do apóstolo Paulo. Aqui é o primeiro milagre na Bíblia registrada por as mãos de Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, vai registrar que aconteceu através da vida do apóstolo Paulo. É aqui que Paulo realiza o seu primeiro milagre, né? Através do Espírito Santo, fazendo com que este homem ficasse cego, perdesse a visão. Está aqui. Então, Paulo segue pregando e veja o verso 12. Então, o procônsul, vendo que lhe havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Então, ele não está crendo aqui, não é nem Paulo, mas é na doutrina do Senhor. Ele ficou maravilhado. Então, fez com que aquele ato daquele mágico, o ato daquele mágico que estava se opondo a Paulo, agora contribuiu para que este homem fosse alcançado de vez pelo Evangelho. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam a Deus, né? Paulo então sai daqui, realizando seu primeiro milagre, ele vai para Antioquia da Psídia, né? O destino dele agora é Antioquia da Psídia. Ali na Antioquia da Psídia, Paulo, ele procura uma sinagoga no dia de sábado e ele vai começar então ali a anunciar as boas novas do Evangelho do Senhor. Era costume do apóstolo Paulo, sempre que quando ele chegava em uma cidade, ele sempre procurar os centros, os maiores centros, as cidades mais habitadas,
mais populacionais, para que ele pudesse pregar o Evangelho. Porque na visão do apóstolo Paulo, o Espírito Santo dando estratégia, dando sabedoria, ele sabia que ele pregando uma cidade bem grande, uma cidade importante, uma cidade onde fosse muito visitada por pessoas de outras zonas rurais, de outros lugares, né, de outras localidades, vindo ali para o centro da cidade, onde era mais habitado, onde havia o comércio, onde havia a venda de produtos, né, a troca de produtos. Então havia tudo ali um comércio, e com isso o apóstolo Paulo procurava os grandes centros para iniciar assim as suas mensagens, assim iniciar as suas pregações. Então Paulo, ele chega na cidade, ele procura os lugares mais desenvolvidos, as cidades maiores, para ali então dar início às pregações, às ministrações, e ele segue fazendo isso porque ele sabe que as pessoas que vieram de outras regiões vão ouvir a mensagem e vão fazer com que a sua mensagem chegue também até aquelas regiões de onde aquelas pessoas vieram, levando as boas novas e anunciando também Cristo naqueles lugares. Paulo também, ele tem uma estratégia com ele, é de sempre, quando ele chegar nas cidades, ele pregar nas sinagogas. E aqui em Antioquia da Pisídia é exatamente isso que ele vai fazer, procurar uma sinagoga para ministrar a palavra de Deus ali na sinagoga. Lembrando aqui que, só para informarmos os irmãos, né, para título de informações, nós temos aqui duas Antioquias. A primeira Antioquia é a Antioquia da Síria, que foi aonde Paulo, saindo da sua cidade natal, o tempo do esquecimento, o tempo que ele ficou ali, ele foi para a Antioquia da Síria, e ali foi aonde exatamente Paulo, ali com Barnabé, recebeu a chamada do Espírito Santo para anunciar as boas novas, levar a mensagem do Evangelho, porque o Espírito Santo o separou. Agora Paulo, ele vai passando por algumas cidades e agora ele chegou na Antioquia da Pisídia, que é uma outra Antioquia. E aqui ele vai procurar uma sinagoga, né? Ele vai procurar aqui uma sinagoga, mas isso nós damos continuidade a este vídeo, esta mensagem em um outro vídeo, né? Se você quiser a parte 2 desse vídeo e saber o que aconteceu com o apóstolo Paulo, a partir daqui nós iremos gravar um novo vídeo, com certeza, dando maiores detalhes da vida do apóstolo Paulo, do que aconteceu na sua segunda viagem missionária, do que aconteceu nos seus últimos dias de vida, as prisões, enfim, são muitas as informações acerca do apóstolo Paulo. Um vídeo só é muito pouco para um homem que viveu o Evangelho de Cristo, levando a palavra, pregando a palavra, com tanta graça, com tanta unção, com tanto poder. E Lucas, ele nos dá muitos detalhes a respeito deste homem. Paulo também deixou muitas informações nas suas cartas que ele escreveu, que foram um total de 13. Então, você que quer saber mais sobre a vida do apóstolo Paulo, deixa aí nos comentários, né? Deixa aí nos comentários que você quer conhecer mais um pouco da vida do apóstolo Paulo, e nós, com certeza, com todo carinho, estaremos atendendo aí, dependendo do tanto de comentário que tem, do tanto de like que esse vídeo for receber, nós estaremos com certeza aí produzindo mais um conteúdo de mensagens, de informações da vida do apóstolo Paulo, deste homem que para mim é um dos maiores gigantes do cristianismo e da fé bíblica, dos ensinamentos doutrinários da palavra de Deus. Um homem que deixou 13 cartas, legado que com certeza tem influenciado muitas gerações e que ao longo dos anos com certeza influenciará. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos, e que Deus possa assim abençoar a tua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, fica na paz de Cristo e até a próxima, se Deus quiser.